Olá pessoal, então chegamos aqui no assunto de quinta-feira, o dia da expiação dessa quinta lição do segundo trimestre de 2018. Bom, para explorar aqui as entrelinhas, nós vamos começar justamente estudando sobre essa questão do dia da expiação, que é o Yom Kippur. Nós vamos ver aqui algumas coisas sobre as ações típicas e as antitípicas relativas a essa cerimônia tão conhecida e até hoje falada. Que é o dia da expiação. Que é o dia da expiação. Fiquem ligados aí nos slides. Dia do perdão também. Dia do perdão. Que o Ricardo preparou. Falou. Vamos lá. Aqui está escrito Yom Kippur, em hebraico. Começa daqui para cá. Vamos lembrar. Vamos lá. Gênesis 6:4. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás, traduzido como betumarás. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra caforete aqui que aparece, que vem do carpá, de onde vem o Kippur, que colocaram por betumarás aqui, por dentro e por fora com betume. Legal. Aqui vamos aqui o verbo, o verbo que a gente tira aqui do caforete aqui. Kippur, que significa perdoar, desculpar, apaziguar, expiar ou reparar. Aqui, capará, expiação ou perdão. E aqui o caporete, o caforete. É um véu, cobertura do santuário das sinagogas, o propiciatório no templo de Jerusalém. Era o que protegia. Vamos lá. E tudo isso nós estamos falando por causa de Yom Kippur, o Kippur, Primeira vez que aparece essa palavra está aqui, é Gênesis 6:14. Legal. Vamos lá. Agora aqui o famoso quiasmo de Vaikra, o quiasmo no livro de Levíticos. O quiasmo é mais, o Alexandre falou no outro vídeo, você vê mensagens similares no livro de Levíticos, do começo para o fim. Olha só, do versículo 1 ao versículo 7, tem lá o que? Legislação cultural. Aí vamos no final do Vaikra, lá, 23 a 27, legislação cultural. Cultual, desculpa. Legislação cultual do 1 ao 7 e legislação cultual do 23 a 27. Aí do 8 ao 10, história sacerdotal. Aí do 21 ao 22, legislação sacerdotal. Agora aqui, do 11 ao 15, leis pessoais de impureza. Aqui, do versículo 17 até o versículo 20, leis pessoais de moral. E aí no centro, o quiasma, nós encontramos o Yom Kippur. No capítulo 16 nós temos o dia da expiação. Eu sei muito bem que existe um pensamento em que você encontra, na verdade, no meio do Vaikra, o versículo 19. Não fez muito sentido para mim, eu trouxe esse 16, até porque não teria relação com o dia da semana. Então, vemos aqui quiasma também é sinônimo de paralelismo invertido. Então, no centro do Vaikra, no centro do chamado, o dia da expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur. Vamos lá. Próximo. Aqui as festas judaicas, aqui é para a gente se situar no tempo. Aqui, trombetas. Aqui é o Shefarot. Tipo, antitipo, a gente já falou. Movimento do segundo advento. Aqui o dia da expiação, o Yom Kippur, juízo pré-advento. E aqui o Sukkot, tabernáculo, segunda vinda de Cristo, que é a festa dos tabernáculos. Essa noção de tipo e antitipo, só para a gente se situar. Aqui está o Yom Kippur, dia do perdão, o juízo pré-advento. Vamos lá, no próximo slide. No Yom Kippur existem 6 proibições, já vamos entender por quê. Primeira proibição, comer. Come-se um pouquinho antes do pôr do sol, ainda na véspera do dia, até o nascer das estrelas do dia do Yom Kippur. Mas normalmente se faz jejum. Usar calçados de couro, manter relações conjugais, passar creme, desodorante ou qualquer coisa no corpo. Banhar-se por prazer, e nem usar eletrodoméstico. Tudo isso é meio que para castigar um pouquinho o corpo. Agora nós vamos entender o porquê disso. São tradições atuais do judaísmo. Tradições atuais. Vamos lá. Aqui, está tudo nessa palavra aqui. Essa palavra aqui, o Yud, o Tzadik, e aqui, Yetzer. Aqui, Yetzer. É daqui para cá. Aqui, esse aqui é um eixo. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Vou deixar essa imagem aqui e agora vou explicar o porquê do Yetzer. No Yom Kippur, o judeu entende que eles praticam Teshuvá. Techuvá é mais ou menos, alguns traduzem por arrependimento.
Mas dentro da tradição judaica, o Teshuvah é o seguinte: você retorna para a sua natureza, a sua essência normal. É o Yetzer Hatov, é a formação do bem. Então o judeu tem o Yetzer Hatov, e no Yom Kippur ele busca a sua energia para que ele entre num vínculo com Deus, ali maltratando-se o corpo, para que a alma transcenda, para que o espírito transcenda. Então ele castiga o corpo para que o espírito transcenda e ele retorne, pratica Teshuvah, arrependimento, ele retorna para o Yetzer Hatov, que originalmente é a natureza dele. O que seria o nosso Yom Kippur? O nosso Yetzer Hatov é esse aqui. Esse é o nosso Yetzer Hatov. Nós nos batizamos e nascemos judeu porque temos fé no Messias. Nós temos um coração circuncidado porque nós temos fé, nós temos emuná no Messias. Nós temos Yetzer Hatov, nós temos natureza do bem, natureza boa, vamos dizer assim, por causa do Messias. O corpo castigado não é o nosso. Não, o corpo castigado é o dele, exatamente. O corpo castigado não é o nosso, o corpo castigado é o dele. E a natureza boa que nós temos é por causa dele. É em função do mérito dele, diferente do Yom Kippur do judaísmo. Lúcio, volta. E continuando ainda, né, no assunto de quinta-feira sobre o dia da expiação, nós queremos aqui formular uma pergunta até capciosa, mas ela é inteligente. Porque assim, se há uma purificação do santuário no céu, entrou pecado no santuário celeste, então? Porque na terra nós sabemos, né, que o dia da expiação era necessário para que durante o ano havia toda a aspersão do simbolismo, né, do sangue do pecador na cortina, então precisaria daquela limpeza. E agora, se há um Yom Kippur no céu, o pecado entrou lá? Eu diria que o pecado entrou no céu antes da humanidade se fazer humanidade, né? Para começo de conversa. O pecado nasce no céu. Lúcifer morava onde? Se não no céu. Então, a ideia de que nunca entrou o pecado no céu, jamais, vamos parar para pensar. Lúcifer foi expulso, se tornou Satanás, o diabo, a serpente. Dentro do céu. Ele foi expulso do céu, só que ele estava lá. E o primeiro pecado ele acontece no céu, no coração de Lúcifer, que decide exaltar o trono dele acima do trono de Deus. Então, primeira questão, a gente parte por aí. Entendendo a ritualística do Yom Kippur entre os judeus, do dia da expiação, a gente entende que todos os dias era praticado o sacrifício diário. Todos os dias os pecadores arrependidos levavam as suas ofertas pelo perdão dos pecados. E nesse ritual era queimado o animal, era aspergido o sangue dentro do santuário, mas tinha um dia no ano, o grande dia da expiação, em que esses pecados eram removidos do santuário. Esses pecados eles eram depositados, existiam vários sacrifícios, sacrifício pelo povo, sacrifício pelo sacerdote, sacrifício pelo santuário. Depois esses pecados eles eram removidos do santuário, depositados sobre um bode, esse bode era levado para o deserto e abandonado para morrer. A gente não entende que isso aconteça literalmente no céu. Não existe um bode no céu que vai ter os pecados transmitidos para esse bode literal no céu. Vamos entender de volta que tudo aqui são simbologias. A gente tem em Cristo o sacrifício expiatório que nos perdoa dos nossos pecados. Mas o sacrifício de Cristo, ele não apagou de todo o pecado do universo. Ninguém pecou depois que Cristo morreu na cruz? As pessoas, mesmo aquelas que se arrependeram, elas não cometeram pecados depois que Cristo morreu na cruz? Não morrem criancinhas todos os dias? A gente não vê a miséria lá na Síria? Cristo, depois que morreu na cruz, o mundo não ficou perfeito. O pecado continuou existindo. O pecado continuou existindo enquanto fato. Por isso é necessária a expiação constante de Cristo no santuário celestial, fazendo intercessão por nós. Ele não precisa ser sacrificado novamente, porque como diz o livro de Hebreus, seu sacrifício foi superior e feito uma vez por todas, e os méritos dele são efetivos para o perdão dos nossos pecados. Agora, o pecado continuou existindo. É preciso que o pecado seja extirpado de vez, é preciso que o pecado seja destruído, é preciso que o pecado seja eliminado. Como acontecia lá no ritual da expiação?
Todo pecado, simbolicamente, gente. A gente não precisa imaginar que existe no céu uma caixa de pecado, entende? Precisa espiar o santuário celestial. Então existe uma caixa de pecado no céu, onde o pecado fica guardado, depois esse pecado vai ser destruído? As nossas discussões, né? Existem livros no céu, quer dizer, nós já estamos usando smartphone, mas o céu ainda vai estar usando livro. Gente, vamos romper com essa ideia só concreta. São simbologias utilizadas para explicar abstrações extremamente complexas, abstrações divinas para a gente. A gente entende migalhas disso. Mas a gente entende que era preciso, no ritual da expiação no deserto, que o pecado fosse removido do santuário. Que o pecado fosse não perdoado agora, mas destruído. Que o pecado acabasse. Como que era destruído? Um bode recebia essa carga de pecado e era levado para o deserto para morrer. O deserto era o ermo, era para fora do arraial. E junto com o bode era destruído o pecado. Simbolicamente. A gente sabe que o cordeiro que morria simbolizava o Cristo, e que as pessoas que morreram antes de Cristo tiveram seus pecados perdoados pelos méritos que Cristo conquistaria. Então sempre é Cristo, antes e hoje. Agora, no dia da expiação, o próprio livro de Hebreus fala que um santuário superior exigiria um sacrifício superior para ser purificado. Então essa ideia de que existe, isso está lá em Hebreus capítulo 9, 20 a 23, né? A ideia de que existe a necessidade de se purificar um santuário celestial, ela não é invenção de adventista que de repente resolveu que vai entrar pecado no céu, não. Isso está presente no livro de Hebreus capítulo 9, versículos 20 a 23. E o que significa esse grande dia da expiação? Ele aponta para um processo. Primeiro, não é para nós agora um processo de um dia só, literal. Para o povo de Israel a festa durava um dia, mas para nós não é um processo de um dia literal, porque a gente não está vivendo o símbolo, a gente está vivendo a realidade, o fato. E o que é o fato? O fato é que precisamos caminhar por um processo de julgamento, em que aqueles que tiveram seus pecados perdoados confirmam o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Julgamento, primeiro os mortos, depois os vivos. E existe a necessidade também daqueles que não reconheceram Cristo e não receberam os méritos de Cristo para perdão dos seus pecados, tenham a sua condenação confirmada. Esse processo todo faz parte do dia da expiação. E como se encerra o grande dia da expiação? O grande dia da expiação se encerra com a destruição final do pecado. O grande dia da expiação se encerra com o bode sendo levado para o deserto para morrer com os pecados. Esse bode agora não é um símbolo de Cristo, mas é um símbolo de Satanás e de todos aqueles outros que não reconheceram Cristo como seu Salvador e que vão morrer com o pecado. Algumas pessoas erroneamente falam daí o seguinte: os adventistas acreditam que é o diabo que vai pagar o pecado. E então, quem é o sacrifício pelo perdão dos pecados é o diabo. Quando eles falam que o bode que vai para o deserto do pecado é o diabo, Satanás. Ninguém está falando que vai ser salvo pelo perdão dos pecados conseguido no sacrifício de Satanás, não. Mas Satanás vai pagar os pecados, sim. Os pecados dele ele vai pagar, porque ele não aceitou Cristo como seu Salvador. Todas as pessoas que não aceitaram Cristo como seu Salvador, que não reconheceram Jesus como Salvador, e que não, mesmo dentro de um contexto em que não conheciam plenamente a verdade do Messias, mas que tinham revelações, todas as pessoas que pela sua vida não demonstraram aceitar Cristo como seu Salvador, essas pessoas vão pagar sim o próprio pecado. Então, elas serão destruídas com o pecado. É o sacrifício delas que me perdoa? De forma nenhuma. Eu não estou falando da destruição do pecado aqui, eu estou falando do perdão do meu pecado. O perdão do meu pecado custou o sacrifício diário, que era o cordeiro. Mesmo no dia da expiação, os méritos do cordeiro que morria para o perdão do pecado estavam ali presentes. O sacerdote fazia sacrifício pelo próprio pecado, pelo pecado do povo. Agora, aquele que é destruído definitivamente com o pecado é o bode. É esse que leva o pecado para o deserto e morre lá. Quando a gente vê agora, no livro de Apocalipse, Satanás é preso por 1000 anos. Aonde Satanás é preso? Aqui na terra. No deserto. Satanás é preso no deserto, a terra está deserta. Satanás figura como o bode, que vai ser destruído pelo pecado. Isso já está narrado
lá na ritualística do santuário levítico. Isso está narrado no livro de Apocalipse. E essa ideia está presente no livro de Hebreus, quando fala que, por meio de um sacrifício superior, o sacrifício de Cristo, o santuário celestial seria purificado. Essa purificação aqui não se trata, encerro com isso, de uma caixinha de pecados, de um depósito de pecados no céu, mas se trata da execução do juízo final. Nós entendemos profeticamente, a partir do livro de Daniel, um juízo que já se iniciou e que se iniciou numa data precisa. E ainda acho que falta a pergunta, então existe um santuário celestial? Existe um santuário que não é necessariamente num formato com... Aonde que é o pátio desse pátio, um santuário que não existe necessariamente com paredes, um santuário que não existe necessariamente com um sacerdote que usa a roupinha daquele jeito. E o lugar santo dos santos. Não precisa ter essas divisões concretas, mas que é a manifestação real de toda aquela simbologia, que foi apresentada para Moisés na forma de um modelo concreto para que Moisés conseguisse entender e explicar para o povo. Um povo que ainda não entendia e que, como nós, entendia apenas muito parcialmente todas essas abstrações. Ufa! Encerramos aqui então, pessoal, as nossas entrelinhas sobre o dia da expiação, assunto de quinta-feira. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, acionar o sininho para ser alertado sempre que houver um vídeo novo, deixar seu like para que o YouTube entenda que você realmente gosta desse conteúdo, concorda com ele e comente aí à vontade embaixo desse vídeo. Nos vemos então no último assunto, nas últimas entrelinhas dessa lição, dessa quinta lição desse segundo trimestre de 2018. Então até o assunto de sexta-feira.